Entendi. E aí, como eu falei com vocês, então, o tema hoje, o tema central do conteúdo é briefing, tá? Deixa eu voltar aqui. Eh, eu acho que todos vocês, nessa fase do curso, sabem muito bem o que vem a ser briefing, né. Então, na verdade, a minha intenção é apresentar algumas estratégias também que a gente pode utilizar em comunicação digital, tá. Eu acompanho assim, para vocês entenderem minha base de pesquisa também, né, como eu já comentei, é uma disciplina que, na verdade, muito de livro acaba ficando desatualizado, porque a gente se depara aí com situações novas a todo momento, né, e algumas bases, assim, de pesquisa que eu uso são, esse pessoal de mentoria, muitas das vezes, porque eles publicam bastante coisa bacana. Eu vejo, às vezes, até que alguns de vocês seguem também um pessoal que eu acompanho. Já vi por exemplo, hoje um dos que eu estava verificando tem curtida do Totti, tem de ex-aluno também, enfim, mas já vi coisas de alguns de vocês que acompanham também esse pessoal. E tem 2 plataformas que eu gosto bastante, que são para o digital. Uma é a RD Station, lá tem muita informação e até pelos eventos que eles fazem e pela proposta deles, eles estão sempre atualizados, eles sempre publicam conteúdo novo, então é legal acompanhar o que eles publicam. E outra é o MLabs, que é aqui de São José, e até para quem já tem LinkedIn, que na verdade todos vocês deveriam ter, uma das pessoas que eu acompanho no LinkedIn, que a gente é amigo digital, né, é o Rafael Kiso, que ele é o CEO da empresa. E na verdade, gente, eu queria ter muito já levado ele para dar palestra na empresa, mas a vida dele sempre foi corrida e agora ele cobra. Então agora ficou mais difícil ainda chamar ele para uma palestra, mas ele dá palestra, assim, no Brasil inteiro, e o legal é que ele é daqui de São José, né. E o MLabs, na verdade, é usado por muita gente que é do digital, né, e facilita muito a vida de quem trabalha com isso, né, por conta das ferramentas deles e, assim, do que eles oferecem como plataforma. Então são algumas coisas, assim, que eu uso como fonte, né, e que eu acho que vale a pena vocês acompanharem também. E aí, então, para complementar essa informação relacionada a briefing e a parte de planejamento que vem posterior ao briefing, eu procurei incluir algumas dessas publicações desse pessoal. Até para as próximas aulas, a minha intenção é fazer isso também, porque na verdade são conteúdos mais atualizados em relação às redes, né, e situações que eles mesmos compartilham, assim, do que é efetivo, às vezes, nas nas tarefas deles, tá. Mas só para a gente não sair do tema, né, até porque pela nossa disciplina ser blended, eu não sei como é que vai ser a nossa prova de segundo bimestre, né, o nosso prazo aí provavelmente já vai ser estendido. Eu não sei nem se a gente volta esse semestre, né, pelo algumas publicações que eu vi, eu acho difícil, mas enfim, teoricamente, a prova dessa disciplina, ela era elaborada pela instituição, então talvez ainda seja feita dessa maneira, aí a gente vai ter que aguardar um pouquinho para ver como vai ser feito, né. Então, na verdade, eu só não vou fugir também muito do assunto e vou reforçar um pouco, o conteúdo da disciplina por conta disso, porque provavelmente se a prova vier pronta, ela vai ser baseada no livro de vocês. Eu não tenho deixado de trabalhar o livro, tá, mas tenho complementado aí com algumas informações. E sobre o briefing, na verdade, independente da gente trabalhar com comunicação online ou offline, ele é mega importante de ser elaborado, né. Existem alguns modelos prontos, inclusive de briefing, que a gente pode seguir, principalmente para quando tem um primeiro contato com o cliente, né, em que é importante a gente levantar um pouco mais sobre a vida do cliente, sobre quem é a empresa, o que ele oferece como produto, como serviço, eh, e aí trabalhar situações que são básicas, tipo 4Ps, concorrência, público-alvo, né, são todas informações que a gente procura levantar, de forma estruturada, em forma de tópico, no nosso questionário de briefing, tá. Então o briefing ele é estruturado, como tópicos, né, em que a gente normalmente
leva até o cliente. Eu, em alguns casos, costumo gravar o que o cliente passa de informação, em outros casos eu mando alguns materiais, ou usando o Google Form ou SurveyMonkey, na verdade eu uso muito mais Google Form, né, para que o cliente responda, principalmente quando a gente precisa de informações mais completas, tá? Mas é importante lembrar que tudo isso é um documento e que vai nortear tudo que a gente vai desenvolver para aquele cliente, né? Então, principalmente quando é um primeiro contato, quando é um primeiro projeto que a gente desenvolve, é importante que esse briefing seja mais completo. E para projetos posteriores, né? Por exemplo, a pessoa já é cliente, o que eu costumo fazer, e que na verdade é o mais adotado, é a gente fazer um briefing do projeto, né? Identificando principalmente objetivo de comunicação, ou seja, qual é a proposta da campanha. Em alguns casos, até objetivo de marketing, aí, diferenças principais. É que no objetivo de comunicação, a gente foca na proposta da campanha, e no objetivo de marketing, a gente foca muito nas metas e estratégias que vão ser utilizadas para alcançar essas metas, né? Então, por exemplo, com a campanha, a gente quer um crescimento aí de 5% na próxima semana, né? Por exemplo. E aí, que tipo de estratégia vai ser adotada, além da comunicação que vai ser realizada? Então, essas são informações que entram, mesmo quando a pessoa já é cliente, mas que entram no briefing. Quais são os principais apelos a serem adotados, se é uma campanha mais institucional, se é uma campanha mais hard sell, se é uma campanha de promoção de vendas, né? Então, a gente identifica um pouco aí de, inclusive, palavras-chave que podem ser utilizadas, né? Não que a gente use necessariamente essas palavras, mas que elas poderiam entrar como referência para depois a gente possa para que a gente possa fazer a elaboração da campanha, né? A parte de cores, de ícones, de elementos, apresentação de marca, né? O que a gente vai evidenciar mais, por exemplo, se a gente pegar campanhas da Bombril, a evidência estava na marca, né? Ela não entrava só com uma assinatura no finzinho ali do anúncio, né? E eles até fugiram uma vez um pouco disso, mas depois voltaram a evidenciar a marca. Então, são situações que a gente detalha nesses briefings, né, para que a gente seja mais certeira, até porque, principalmente quando a gente lida com grandes agências, quem faz o briefing não é o cara de criação, né? Ele é o contato da agência que vai até o cliente, e ele precisa levantar o maior número de informações possíveis para que depois, principalmente o pessoal de criação, seja assertivo nas atividades deles e o pessoal de mídia também, né? Porque quando a gente determina melhor o perfil de público-alvo que a gente quer atingir, a questão da verba, né? E, enfim, aspectos relacionados ao projeto de uma forma geral, tanto o pessoal de criação como o de mídia conseguem ser mais assertivos aí nas tarefas deles, né? Nesse momento, a gente pode solicitar, por exemplo, marca da empresa, e vocês vão ver que tem vários clientes nossos que enviam a marca deles em Word. É horroroso isso, porque aí a gente tem que vetorizar a marca para depois fazer uso dela, né? E é importante a gente identificar, por exemplo, fatores internos e externos que podem influenciar essa campanha. Então, se a gente for pensar o nosso momento atual aí, desse período de quarentena, e que, na verdade, aqui no estado de São Paulo, se vocês estiverem acompanhando, eles falam muito que se o pessoal não entrar, se não tiver 70% das pessoas em quarentena, a gente entra em colapso aí no sistema de saúde em 2 semanas, né? Então, o negócio está meio complicado realmente. Mas, enfim, isso é um fator que influencia muito, né? Existem alguns segmentos aí que têm crescido mesmo nessas situações. Até um desses caras de mentoria aí que eu sigo, ele fala muito sobre isso. Depois, se vocês quiserem, eu até passo os segmentos que eles identificaram, que são aqueles que cresceram nesse período e outros que foram os mais afetados, né? E também identificar, por exemplo, as expectativas do cliente, né? Então, para que a gente consiga traduzir um pouco do que ele busca, do propósito dele e tudo mais, tá? Então, briefing envolve um pouco esses fatores. E aí, com o briefing pronto, a gente vai para a parte
de planejamento, né? O planejamento, ele é responsável por complementar as informações desse briefing, né? Eles avaliam principalmente fatores externos à empresa, mas em alguns casos até situações que deveriam ser mais próximas e de entendimento do cliente, por exemplo, público-alvo. Existem várias empresas que a gente atende que eles não têm totalmente ai, gente, desculpa, delimitados quem são essas pessoas, né? Então, para quem a gente direciona os nossos esforços e tudo mais. E quando a gente chega na fase de planejamento, a gente dá uma aprofundada em informações relacionadas ao cliente, informações relacionadas ao mercado, né? Então, todos aqueles aspectos de análise macroambiente, parte tecnológica, né? O que tem de novas tecnologias no segmento em que o cliente atua, a parte político-legal, que envolve a parte de legislações, né? Nas 3 esferas, tanto na federal, como na estadual, como na municipal. Envolve a parte ambiental, ou seja, quais são os aspectos de meio ambiente que a gente precisa considerar também para o nosso cliente. Enfim, todas essas análises macroambientes, elas são melhor analisadas na fase de planejamento, né? E aí a gente tem toda a parte de composto de marketing, que também é trabalhada, né? Em função, inclusive, dessas respostas. Então, se eu já levantei a parte macroambiente e se eu já levantei a parte de micro, que é a parte interna, eu consigo trabalhar, por exemplo, a minha análise SWOT e consigo trabalhar, em função do que o cliente me passa, a parte dos 4 Ps, né? Para trabalhar toda essa parte de marketing realmente, né? E aí isso complementa as informações que já foram trabalhadas no briefing, né? Então, a gente tem esse primeiro levantamento e depois, em algumas agências, é um outro profissional, né? O profissional de planejamento, ele faz esses outros levantamentos aí, que vão complementar as informações do cliente, tá? Aí, trabalhando, inclusive, algumas situações do livro de vocês, né? Eles colocam que esse planejamento ele pode ser formal e informal, e que tudo vai depender um pouco dos objetivos, né, que são propostos aí pelo projeto, tá? De uma forma geral, gente, a gente acaba trabalhando o planejamento mais de uma maneira formal do que informal, se a gente for pensar, com exceção, por exemplo, de campanhas em que a gente precisa de mais agilidade para colocar a campanha no ar. Tá? Então, por exemplo, se a gente pega uma grande campanha, né? Por mais que o cliente já faça parte da nossa empresa e a gente já trabalhe com ele há um determinado período de tempo, toda essa parte de planejamento, ela acaba sendo muito mais formal na forma da gente estruturar ela e de apresentar isso, inclusive para um ok do cliente, para uma autorização dele, né? E a gente acaba atuando muito mais de forma informal quando a gente trabalha, por exemplo, um marketing de oportunidade, né? Então, surgiu uma situação específica. A Girafas trabalha muito isso, né? Até saiu um material sobre as girafas esses dias, eu não consegui ler ainda, mas parece que eles falaram algumas besteiras na mídia e agora estão meio que se retratando e disfarçando, né? Mas as girafas de lanchonete e restaurante, enfim, né? A rede Girafas, ela faz muito uso de marketing de oportunidade, que é pegar situações que acontecem aí no nosso dia a dia e, baseado nessas situações, eles elaboram as campanhas deles e colocam no ar, né? E justamente por conta do marketing digital, que a gente tem ferramentas que são mais acessíveis e que a gente consegue publicar com mais rapidez, a gente acaba tendo situações em que o planejamento também se dá de forma mais informal, né? Ou seja, eu vou trabalhar situações específicas e baseado naquelas situações, a gente estrutura rapidamente uma campanha e joga ela no ar, tá? Agora, peguei uma grande campanha, sei lá, campanha de banco, por exemplo, que é super estruturada, super pensada, né? O planejamento ele vai ser bem mais formal, ele vai ser pensado às vezes 3 meses antes, né? Para aí sim começar a produzir alguma coisa
E aí pensar em todos os apelos e argumentos que podem ser utilizados, identificar muito melhor quem é o perfil de público para quem a gente vai direcionar, né. Então todas essas grandes campanhas, elas têm uma formalidade maior na forma da gente trabalhar essa organização e ter a aprovação e assinatura, inclusive do cliente aprovando essas informações, para aí sim a gente iniciar a produção da campanha, que também precisa ser aprovada, e depois levar ela para as mídias que vão ser utilizadas. Deixa eu só colocar ela aqui no grupo, já volto. Mas enfim, as principais diferenças que eu encontro, principalmente entre formal e informal, elas têm a ver com isso, tá? Então, normalmente, o número de horas que a gente vai gastar para estruturar uma campanha formal, um planejamento formal, vai ser muito maior do que para o informal, tá? E aí, até por isso, no informal, a gente acaba tendo mais possibilidades de falhas também, né? Porque às vezes falta alguma informação aí a ser trabalhada, tá? Aí até uma informação, assim, que vale principalmente para o nosso mercado, mas São Paulo já nem tanto, principalmente quando a gente fala de grandes agências, mas as pessoas, elas são muito imediatistas. E aqui em São José, na verdade, a gente vê muito isso. Eu acho que, assim, onde as agências erram mais é falta de planejamento e falta, inclusive, de revisão de conteúdo, né? Eles colocam o material online sem passar, às vezes, pela aprovação mais formal do cliente, né? De levar até o cliente, pegar a assinatura dele, pedir para conferir. Eu, por exemplo, quando levo o material para o cliente conferir, eu tenho campo para verificação de imagem, de texto, de endereço do cliente, para ver se está tudo certo, e o cliente ele precisa dar um ok para cada um desses itens, até porque eu já tive problema com isso no passado, e aí é a gente que paga a conta, né? Então, eu acho que fica até de dica quando a gente falha, muitas das vezes a conta fica para a gente, tá? E evitar, então, pôr a mão na massa rapidamente, né? Então, eh, leva para o cliente aprovou, o texto está ok, informações complementares estão ok, imagem está ok, apresentação da identidade visual da empresa está ok, aí sim a gente leva esse material adiante, tá? Pode reparar que provavelmente grande parte das falhas que a gente encontra aí nessas campanhas de agências aqui da região são por conta disso, né? Quer colocar uma coisa muito rápida no ar e aí a gente acaba tendo esse tipo de erro, tá? E aí ainda sobre o planejamento informal, né? No caso dele, mesmo assim, a gente precisa incluir algumas atividades que precisam ser feitas, né? E, e mesmo que ele seja feito de maneira mais rápida, para que a gente estipule aí quais são as metas, quais são os prazos, né? Então, qual é o proposto da campanha e qual o meu tempo para realizar isso, né? Talvez quem de vocês já trabalhou com agência, ou mesmo que trabalhou no marketing de alguma empresa, vocês já devem ter sentido que existem coisas que são para ontem, né? Ou que a gente às vezes precisa virar à noite para as coisas estarem funcionando no dia seguinte, né? Então a gente sabe que isso acontece, mas mesmo para isso é importante a gente identificar qual é o nosso prazo, até para que a gente determine quais são as nossas prioridades, né? No momento aí da gente separar quais são as nossas tarefas, tá? Então, mesmo para essas ações que às vezes a gente não tem um tempo tão grande para estruturar tudo isso e para pensar tudo isso, é importante que a gente crie um planejamento. Eu vou compartilhar com vocês, até por conta de nota que eu preciso dar de atividade de vocês, tá? Eu vou compartilhar alguns materiais que eu mesma uso para me organizar como empresa, né? E para fazer os trabalhos dos clientes. Mas para que vocês organizem um pouco, inclusive, as publicações de vocês. Eu não sei como é que está o projeto de vocês, se todos chegaram a criar as redes ou não, né? Eu ia separar um tempinho aí para acessar os links que vocês me mandaram e eu acabei não fazendo isso, porque a gente entrou em correção de prova e tudo mais.
E por mais que eu tenha visto que vários de vocês me colocaram lá os contatos aí das redes que vocês iriam ativar, mas enfim, é importante que mesmo que de maneira informal, a gente até o autor coloca de forma mental, né, trabalhar isso. Eu sugiro que vocês não deixem só as ideias na cabeça, tá? Tudo que vocês puderem anotar, na verdade, ajudam a fazer com que a vida de vocês fique mais organizada, né? E o ideal e mais recomendado é que o planejamento seja formal, né? E aí a gente vai criar lá uma série de documentos que vão servir como base para que a gente direcione as ações que vão ser desenvolvidas, tá? Até porque quando a gente trabalha em agências mais estruturadas, esse documento ele vai rodar vários departamentos, né? Então aí principalmente não tem como a gente organizar modelos mentalmente, porque a gente vai ter que passar essas informações adiante, né? Então independente da gente às vezes estar em estruturas menores, é importante a gente pensar grande e se organizar como uma estrutura maior, porque a gente acaba sendo mais assertivo também em função disso, tá? Mas, de uma maneira geral, né, o planejamento ou planejamento de marketing, ele ele envolve várias informações que são relacionadas à campanha, né? Então, a gente estrutura num primeiro momento o objetivo de comunicação, o objetivo de marketing, as metas, né? As estratégias, é, os elementos iconográficos que precisam ser inseridos. Em alguns casos, a gente determina se a gente vai precisar, por exemplo, de locação de espaço para produção de material, né? Se o cliente libera verba para contratação de atores, ou se a gente vai ter que contar com um banco de imagens, e aí para perfil de cliente nosso aqui em São José, na verdade, esse banco de imagens, às vezes, precisa ser um banco de imagens gratuito, né? Tipo um free pick da vida, porque nem a verba para a gente comprar imagem de uso exclusivo alguns liberam. A gente se depara com isso, tá? Para nossa realidade ainda, em muitos dos casos, é a gente que produz as imagens, né? Eu já tive muitos clientes assim, agora tudo depende da estrutura que cada profissional tem, né? Eu, por exemplo, por conta de atender clientes, uso uma câmera que ela é mais profissional, né? Não sou a melhor fotógrafa do mundo. Então, eu falo para eles: olha, a produção vai ser feita pela agência, ok? A gente vai aí, produz, tem um valor X, né? Porque a gente precisa incluir esses valores na conta do cliente, afinal, é hora trabalhada nossa, né? Agora, se o cliente puder pagar um fotógrafo profissional, o ideal é que ele pague um fotógrafo profissional. E aí a gente é importante que a gente tenha aí, por exemplo, se for o caso de fotógrafo, que tenha aí uma relação de fotógrafos com estilos diferentes, né? Para mostrar, olha, esse aqui é o portfólio do fulano, esse aqui é o portfólio do Beltrano, que são pessoas que possuem estilos diferentes e olhares diferentes para a fotografia, né? E aí a gente também faz essa escolha junto com o cliente, para que ele escolha alguém dentro do que mais agrada a ele. O mesmo vale para a parte de produção de vídeo, né? Por exemplo, eu trabalho, embora vídeo eu tenha feito poucas produções, mas eu trabalho principalmente com duas pessoas, um que, na verdade, ele faz mais a parte de montagens e ele trabalha muita parte de editoração eletrônica mesmo para desenvolver os vídeos, né? Então, não é por captação, é mais montagem eletrônica, tipo tabletop, né? Então, tem uma pessoa que, inclusive, é um ex-aluno, que faz esses materiais para mim, e tem uma outra pessoa que ele até já deu palestra na faculdade também, que é o Aníbal, que ele é da. Ai, gente, eu sempre esqueço o nome da produtora dele, mas é alguma coisa Brasil. E ele faz algumas produções para mim também. Então, é importante que a gente tenha aí a relação de quem faz essas produções. E aqui em São José a gente tem outras produtoras também. O João está aí, para não me deixar mentir, né, João? E que cada uma acaba tendo o seu estilo e a gente tem que pensar muito na estrutura que eles têm. Então, por exemplo, se for o caso de usar determinadas
determinados equipamentos, às vezes a produtora nem vai ter esses equipamentos, a gente precisa alocar, né? Então isso precisa ser previsto também. Então, alocar, por exemplo, grua, alocar trilho, às vezes para movimentação de câmera ou dolly, enfim, né? E aí depende muito do que a gente vai propor para cliente. Como o nosso foco aqui é comunicação digital, se vocês repararem, a maioria dos vídeos de comunicação para comunicação digital aqui da nossa região, eles não são super produzidos, né? As grandes empresas, elas até gastam muito com isso, porque eles sabem que eles podem gastar mais com o vídeo e depois não tem um gasto tão alto com a veiculação, né? Diferente de quando eles trabalham com TV, mas para clientes menores, muitas das vezes são vídeos de produções menores também, né? Agora a gente tem que tomar um cuidado para não chegar numa situação de amadorismo, né? Então, saber orientar o profissional em relação à movimentação de câmera, a plano de captação de imagem, a parte de iluminação, né? Que efeito que a gente quer transmitir, enfim. Por mais que de repente a pessoa não vá trabalhar com produção, o mínimo de entendimento ele tem que ter, né? Para direcionar o profissional que vai fazer essa parte efetiva de captação de imagem. E aí isso a gente detalha um pouco, inclusive, no nosso planejamento também, para a gente identificar depois como vão ser trabalhadas as verbas dos clientes, né? E aí, falando um pouco sobre essa parte ainda, né? Então, a gente tem todo o detalhamento de como vai ser desenvolvido o projeto, né? E aí a gente tem os diretores, diretor de mídia, diretor de arte, né? Na parte de digital, a gente tem várias novas funções aí que vão surgindo também, né? Então, precisa pensar na inclusão dessas pessoas e o tipo de informação que eles precisam para elaborar as peças, né? Enfim, o máximo de informação que a gente puder incluir aí nesse planejamento é importante que a gente inclua, tá? Ainda sobre informações, né? Então, a gente tem esse primeiro levantamento de informações, que é trabalhado no briefing, né? Normalmente é o atendimento que vai até o cliente, e aí ele leva toda essa relação de informações que a gente precisa e que é básica, e aí na conversa com o cliente ele vai trazendo informações normalmente que são complementares, né? Normalmente no planejamento a gente inclui listas de problemas e oportunidades, ou ameaças e oportunidades, que tem a ver com o mercado, né? Ou seja, onde eu posso explorar mais para que o meu cliente tenha crescimento e onde eu preciso ter certa cautela, né? E aí, se vocês repararem, todos os grandes empresários, eles vão falar que todo mundo pode crescer na crise, né? A crise, na verdade, é um momento de oportunidade para todo mundo que sabe fazer uma leitura dela e sabe buscar caminhos para crescimento, né? Então, eu, inclusive, tenho visto pequenas empresas que elas têm vendido, inclusive, mais nesse momento de crise do que em momentos pré-crise, né? Então, é saber justamente isso, identificar oportunidades e, se conseguir ser pioneiro ou ser o primeiro a atuar em determinadas frentes, melhor ainda, né? Como eu falei para vocês, a gente também determina os objetivos, né? Principalmente objetivos de comunicação e objetivo de marketing, assim como metas e estratégias, né? Então, desenvolvimento de estratégias baseado nas metas a serem alcançadas e sem esquecer, obviamente, do orçamento, né? Então, a parte de projeção de vendas e lucro tem a ver com metas, né? O que o cliente busca em função dessa campanha, que tipo de crescimento, e aí a gente tenta oferecer isso aí para ele. E a gente tem a parte de orçamento, que é quanto que o cliente dispõe para que a gente realize nossa campanha. E aí a gente tem muitas das vezes um desafio muito grande que a maior parte dos clientes não sabe quanto ele pode e quanto ele quer gastar, né? Existem alguns segmentos, por exemplo, segmento de construção, que a praxe é que a gente gaste mais ou menos 2% do que o empreendimento vai faturar para que a gente gaste em publicidade, né? Então, por exemplo, se o empreendimento vai faturar, sei lá, 10 milhões de reais, né? Que para a área de construção, na verdade, fatura às vezes muito mais do que isso, inclusive, né? Mas que seja aí um empreendimento que vai faturar
10 milhões. A gente pega 2% disso, né, que daria 10 milhões, 10% é 1 milhão, 1%, 100 mil, 200 mil, mais ou menos, para a campanha, né? Então, que a gente pegue como meta aí, trabalhar uma verba de 200 mil para colocar a campanha desse cliente no ar. E aí, por exemplo, como são campanhas muitas das vezes regionais ou locais, né, a gente consegue explorar bem tanto mídia televisiva, que é mais cara, como e às vezes 50% a gente deixa para isso, né? Então, que eu deixo, por exemplo, 100 mil para trabalhar TV e a produção do vídeo para TV, né? E que eu gasto os outros 100 mil para trabalhar as outras mídias, tá? Então, por exemplo, vou trabalhar as outras mídias tradicionais, né? Rádio, revista, jornal e também a parte de web. Então, para trabalhar links patrocinados, para trabalhar Facebook Ads, Instagram Ads, enfim, né? A gente separa mais ou menos dessa forma, porque a mídia TV é uma mídia cara, né? Então, 50% normalmente fica para a mídia TV e os outros 50% ficam para as demais mídias, e aí a gente vai trabalhando um pouco o peso delas. Isso é um modelo, tá, gente? Não quer dizer que funcione para todos, tá? Mas a gente, pelos empreendimentos serem um segmento que há muito tempo trabalham verba publicitária, e trabalham mais ou menos da mesma forma, é um modelo que a gente consegue identificar aí mais ou menos o que funciona. Não quer dizer que esse modelo sirva para todos os outros ramos, tá? Até porque, por exemplo, dependendo do segmento, se a gente pegar 2% para verba publicitária, vai ser uma verba muito pequena e que a gente não vai conseguir ter resultado para o nosso cliente, né? E aí, muitas das vezes, a gente precisa aumentar o percentual em relação ao faturamento do cliente, tá? Então, assim, é o que eu falo sempre, não existe receita de bolo, tá? A gente pode pegar e fazer, de repente, um benchmark, né, junto a empresas de mesmo segmento, de mesmo setor, mas isso pode variar muito de um para o outro, né? E aí, aqui, só para frisar, né, então, o levantamento dessas informações, elas envolvem análise de mercado, análise de ambiente, né? E aí a gente envolve tanto o ambiente interno, que é a empresa em si, né? Quem é essa empresa, quem são os colaboradores dela, que tipo de produto ela oferece no mercado, qual o histórico dela, qual a estrutura dela, em quais regiões ela atua, enfim, informações que são internas à empresa. E a gente também trabalha as informações externas, que são de público, de concorrência, de mercado, né? Então, situação política, econômica, social, e por aí vai, tá? Então, só para reforçar aí esses fatores que a gente já tinha comentado. E aí, feito esse levantamento, a gente consegue identificar melhor onde a gente pode fazer a nossa empresa crescer, né? Quais são os mercados, de repente, aí que podem ser melhor explorados pelo cliente, né? A gente consegue delimitar um pouco melhor para quem a gente direciona as nossas ações, tá? Até porque, se a gente pegar, por exemplo, um cliente que tem um público bem genérico, né? Pegar um cliente tipo margarina, que a gente consegue atuar junto a um público mais adulto, ou um jovem adulto, ou já terceira idade, ou um público mais novo, enfim, né? A gente tem ou um segmento de chocolate que também pega um público muito dinâmico. Se a gente faz esse tipo de análise, e se o cliente tem bem definido junto a qual público ele quer atuar, a gente acaba direcionando melhor os nossos esforços também, e aí a gente acaba trazendo um segmento mais, um crescimento mais interessante para o nosso cliente, tá? Então, tudo isso, na verdade, serve para que a gente tenha respostas de como atuar e de como desenvolver aí as nossas ações para esse cliente, tá? Quando o cliente conhece, por exemplo, quem é o público dele, quais são os públicos com os quais a gente se relaciona, a gente, inclusive, consegue ir traçando estratégias diferenciadas, né? Então, por exemplo, trabalho com 3 públicos diferentes. Então, num primeiro momento, eu vou trabalhar meus esforços por público A, que é um público, de repente, que está mais esquecido, está aumentando o espaço
de compra dele, né? Então, se de repente era um cliente que comprava semanalmente, aí ele passa a comprar quinzenalmente, normalmente acende ali uma luzinha vermelha e a gente precisa ser mais ativo junto a essas pessoas para lembrar, olha, nosso produto está aí, hein? Que tal vir visitar a nossa empresa de novo? Que tal pedir um novo produto novamente, né? Então, essa é uma das possibilidades. Ou se, por exemplo, eu já atuo junto a determinado segmento, mas eu quero expandir para novos públicos. Então, de repente, eu avalio quem são esses perfis potenciais e crio estratégias justamente para eles, né? Então, ir traçando aí quais são as melhores situações para a gente trabalhar com cada um dos públicos com os quais a empresa pode interagir e oferecer os produtos dela, tá? Então, vai fazendo esses apontamentos. E aqui, na verdade, a gente foca um pouco na parte, né, da determinação dos objetivos, que elas vão variar, então, em função disso também, né? Então, a gente já tem uma visão da parte interna, da parte externa de mercado, de público, de concorrência, né? E baseado nessas estratégias, eu identifico, por exemplo, quais são os recursos, né? Então, claro que depende muito da verba do cliente, né? Mas se eu tenho maiores oportunidades aí de ação, né? Então, quais são os recursos que eu posso administrar para colocar a minha campanha no ar, né? E baseado nas oportunidades. Se é mais de um objetivo, a gente precisa verificar quais são as prioridades, né? Normalmente, grandes empresas que trabalham com segmentos diferenciados, eles fazem inclusive uso de agências diferentes, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, empresas multimarcas, tipo Unilever, P&G, ou outras empresas parecidas com essas, né? Eles trabalham sim prioridades, né? Então, normalmente existem discussões entre departamentos, entre pessoas que são responsáveis por cada um dos segmentos da empresa, né? Para definir o que vai ter de meta para cada um deles, de verba, na verdade, né? E aí qual o peso de cada um desses produtos dentro da empresa, e eles têm um pouco de liberdade, inclusive, junto às agências que eles vão contratar, né? Então, isso pensando um pouco como empresa. Por outro lado, se é uma empresa de poucos produtos, eu posso verificar dentro dessa minha linha de produtos qual eu preciso aumentar vendas, qual eu preciso disponibilizar mais verba, né? E aí, às vezes, isso é feito ou por uma house, que é interna, então, por exemplo, tem pessoal aí que trabalha na parte de comunicação de empresas, né? Provavelmente muito da comunicação deles é feito internamente, né? E aí, o que é prioridade? Né? Até a Tias eu acho que tá por aí, né? Deixa eu ver se ela tá por aí. Não, mas a Mônica tá. Então, por exemplo, até conversei com a Mônica essa semana, com a Mônica e com a Tirza, né? Que eu queria um produto da empresa que elas trabalhavam, né? Esse tempo aí de quarentena, meu esposo não queria cortar cabelo, eu falei que vou mandar mensagem para a Mônica e para a Tisa, que trabalhavam ou trabalham, né, em empresa de máquina de cortar cabelo, para perguntar, e aí, o que vocês indicam, né? E eu acho que esse é um segmento, por exemplo, que pode explorar muito, não sei como elas estão fazendo, né? Mas que pode explorar muito para crescimento nesse momento. Que eu tenho visto, por exemplo, das pessoas que compraram esse tipo de equipamento, todos eles falaram, em função do momento atual, precisei comprar esse tipo de equipamento e está funcionando muito bem, né? Então, indo nos comentários, pessoas que compraram produtos similares. Então, é aí um segmento que ele pode crescer na crise, é um segmento que eles têm produtos tanto para a linha profissional como para a linha caseira, né, de pessoas que querem comprar esse tipo de produto para ter em casa, e que, por conta dessa crise, é um momento que, de repente, dá para crescer, né? Então, que vale a pena para isso também, tá? Então, Pri, agora que teve toda essa crise, né, as nossas vendas que a gente está fazendo agora tudo por e-commerce,
Aham. Inclusive, está fazendo frete grátis para todo o Brasil para poder aumentar. Ah, mas dava A para comprar venda direto com vocês? dava para comprar pelo e-commerce e também pela loja virtual. Ah, isso eu não sabia. Eu comprei pela Americanas. Ah, não, mas Não. também a gente fornece para eles também. Acaba fornecendo também para eles. É, Aí só nisso, com essa crise, as vendas da linha doméstica elas quadruplicaram. nossa. É, então vocês podem trazer. Porque tá todo mundo cortando, porque a maioria das barbearias estão fechadas, e Ah, algumas que estão abertas, as pessoas não querem ir até tem um lá porque tem receio. medo, né? E Exatamente. aí, nossa máquina doméstica tá vendendo muito, tanto o aparador, né, aparar-barba, aparador feminino também, tá Aham. vendendo muito. É, que bom, né? Porque a gente vê aí que tem empresas que estão se sobressaindo aí nesse mercado, né? Mesmo em momentos de crise. Bom, eu mesma fui uma cliente de vocês, né? E aí fui buscar informação com vocês mesmo. Comprei o produto que vocês indicaram e tá aprovado, tá? Pode falar para eles Ah, viu? depois. Muito bom. É... Mas é isso, né? A gente identificar o que é prioridade. E aí, por exemplo, para esse tipo de empresa que trabalha linha profissional e linha doméstica, né? Numa situação dessa, eu já imaginava isso, né? Esse crescimento para a empresa que vocês trabalham. Então, é a empresa da prioridade, né? Eu acho que os esforços eles precisam ser muito mais agora nessa linha doméstica, não que a outra linha seja deixada de lado, né? Mas vale a pena trabalhar um esforço maior para esse segmento justamente por conta disso, né? Porque as pessoas estão Sim. mais em casa e aí elas precisam justamente de meios aí, né? De manter isso. Para as meninas é mais fácil, né? Porque a menina, se o cabelo crescer um pouquinho mais, demorar um pouquinho mais para cortar, tudo bem. Agora, para os homens, a gente sabe que Isso eles é verdade. acabam indo, eles acabam indo um número maior de vezes em barbearias ou salões ou enfim, né, em lojas desse segmento. E aí nesse momento nem tanto, né? Mas aí pensando ainda nessa parte de planejamento, então se eu definir aí quais são as minhas prioridades, né? E se a gente pegar, por exemplo, o segmento de vocês, definir como prioridade que agora a linha doméstica vai ter um crescimento, então eu preciso focar meus esforços para eles, né? Que eu sei que agora é hora de ganhar dinheiro com isso também, né? Então, criar estratégias e, de preferência, colocar projetos. Embora que seja difícil, que é uma situação nova, né? Mas de preferência colocar aí projeção de vendas, projeção de lucros para a empresa, né? Porque no final o que o nosso cliente quer ver, ou o que a empresa em que a gente trabalha quer ver, é justamente isso, né? Quanto que isso está dando de retorno, né? As ações estão sendo efetivas. Por exemplo, eu tenho uma aluna do primeiro semestre que ela está com um cliente de seguradora. Na verdade, seguradora não, empresa de segurança, né? Que faz essa parte patrimonial e tudo mais. Ela tem tido um desafio muito grande, né? Porque eu acho que talvez por as pessoas estarem mais em casa, não tem contratado tantos sistemas de segurança, não sei, ou ela poderia explorar justamente por conta disso, mas ela tem falado muito dos desafios dela, né, de ter retorno nas campanhas. Mas é um segmento difícil, né? Se a gente for pensar, o que a gente fala para uma pessoa, tudo bem, dá para dar muita dica, né? E focar muito assim, no benefício que isso pode trazer para a pessoa, para que ela tenha uma noite de sono tranquila e tudo mais. Eles também trabalham B2B e também trabalham B2C, né? Então, eles também têm esses dois lados, tanto de segurança patrimonial de condomínios, de prédios, né? Como de pessoas que querem instalar câmeras ou outros equipamentos nas próprias casas, né? Que aí seria o B2C. Mas tem sido um desafio muito grande. E talvez por conta de linguagem, né? Talvez tenha que fugir um pouco mais de linguagem técnica. E aí são desafios, né? Qual que seria a prioridade dela nesse momento? Eu acredito que talvez seja o B2C também, né? Mas teria que ter uma análise maior, é um mercado aí que eu não tenho entendimento,
né? Em que precisaria verificar ou avaliar, na verdade, justamente isso, né? Onde vale mais a pena investir, se é B2B ou B2C, e qual o retorno que isso poderia trazer, né? Ou seja, qual é a minha prioridade, que retorno que isso poderia trazer. Não que os nossos planejamentos não possam sofrer alterações, até porque se a gente se depara com uma situação de pandemia dessa, do nada, de repente, né? Todos os nossos planos mudam. Então, por exemplo, vocês até já comentaram no segmento de vocês que vocês trabalham muito a parte de eventos, né? Então, para um B2B, a parte de eventos é ótima, né? Que é onde vocês vão ter contato com profissionais que adquirem o tipo de produto que vocês oferecem para usar nos clientes deles. Agora, por outro lado, se esses caras estão mais parados nesse momento e a gente vê um crescimento no mercado doméstico, é hora de mudar os planos, né? E provavelmente o planejamento de vocês vai sofrer alterações, né? Em relação ao que vocês fecharam, talvez no final do ano ou no início desse ano, para o que está acontecendo agora. E isso, na verdade, para todos os segmentos, né? Na verdade, a população mundial está tendo que rever aí os planejamentos de uma forma geral e mudando as estratégias de uma forma geral, porque o mundo mudou, né? Da noite para o dia. Então, a gente está numa situação em que o agir rapidamente faz muita diferença, né? Então, se você for o primeiro, por exemplo, a oferecer um sistema de delivery no seu segmento, que não existia até então, isso vai fazer diferença para você, né? Se você for o primeiro a oferecer uma venda online num segmento em que isso não era tão forte, isso também vai fazer diferença, né? Então, eu tenho visto algumas empresas aí que elas estão muito ativas e que provavelmente eles chegam a ter, inclusive, vendas maiores do que eles teriam em outros momentos, né? Por quê? Porque eles identificaram aí brechas, né? Identificaram situações em que as pessoas tiveram que se reorganizar socialmente, né? E muitas delas ficando mais restritas em casa, e aí a gente precisa trabalhar novas características de mercado, né? Então, a gente precisa estar preparado para isso, né? São ocorrências aí que nem sempre a gente consegue prever, mas quem age mais rapidamente acaba tendo resultados mais certeiros e mais efetivos, né? A situação seguinte seria a organização desse plano de marketing, né? Seria a estruturação dela. Então, a gente segue uma ordem aí mais ou menos prevista, né, e proposta. Então, como que a gente faz para passar depois essas informações para os demais departamentos da empresa e para os demais departamentos dentro da agência, né? De preferência, trazer informações que passem o máximo possível da realidade da empresa que vai ser trabalhada, né? E de forma clara e objetiva. Ninguém vai ficar lendo uma bíblia para depois fazer uma campanha publicitária, né? Então, a gente precisa ser sucinto e objetivo aí nas informações que a gente vai transmitir, né? E para que, independente do departamento em que a pessoa trabalha, ele vai saber fazer uma leitura dessas informações, tá? E aí, sobre o briefing, ele passa por uma análise de diagnóstico, né? Então, o briefing ele é solicitado pela empresa, né? E deve complementar o máximo de informação possível, e é justamente esse briefing que também vai passar junto com toda a parte de planejamento para esses setores, né? Apresentando e norteando todo o projeto que vai ser executado, tá? E aí, justamente por conta disso, o autor ele fala assim: tornou-se tão elementar no conteúdo de projeto que as agências e as empresas fazem uso de forma natural. Na verdade, gente, isso aqui, briefing, ele sempre fez parte da atividade publicitária a partir do momento que a publicidade se organizou como publicidade, né? A gente tem estruturas que talvez nem utilizasse o termo briefing, mas estruturas de briefing desde que a gente tem ideia dos primeiros anúncios que eram vendidos para jornal aqui no Brasil, né? Em que os contatos desses veículos que iam até as empresas para levantar as informações, eles já tinham mais ou menos estruturado desde 1800 e bolinha, né? As informações que ele precisava coletar para que ele levasse essas informações para o jornal e o jornal produzisse os anúncios. Naquela época a gente não tinha agência de publicidade, né? A agência
de publicidade, ela passou a se estruturar só no século seguinte, né, depois do surgimento do rádio, inclusive. Então, por exemplo, o rádio vem em 1930, mais ou menos. Mesmo nesse período inicial, a gente ainda não tinha também agência de publicidade como a gente tem hoje, né? Elas foram, na verdade, se organizar principalmente com a TV. Então, a gente tem aí, traçando essa linha do tempo, a parte dos jornais, que são de 1800 bolinha, depois a parte da rádio, 1930, depois a parte de TV, 1950, e aí sim, a partir daí, a gente vê empresas se organizarem melhor para atenderem clientes, para estruturar as campanhas nesses meios que aí sim já existiam, né? É, mas, de uma forma geral, essas pessoas que trabalhavam todo esse atendimento para levar material para os meios impressos, eles já trabalhavam estruturas de briefing, né? Por isso que eu acho que o autor aí, ele poderia repensar um pouco a forma como ele apresenta, porque na verdade o briefing, ele sempre existiu, né? E a gente passou a usar o termo briefing quando as primeiras agências vieram para cá, porque na verdade as primeiras agências, elas não eram brasileiras, né? A primeira agência brasileira é a Ayer, que não existe mais, né? Mas a gente tem aí a JW Thompson, que foi uma das primeiras agências aqui no Brasil, que é americana, né? E que ela veio por conta de atender a Ford e tudo mais. E aí, por não serem empresas brasileiras, eles trouxeram a terminologia que era usada lá fora e a gente acabou adotando e usa aí até hoje, né? E esse briefing, ele é um documento e ele vai servir de base aí para todos os departamentos da agência, né, para que a gente identifique, inclusive, pesquisas que foram realizadas, planos que foram tratados, diagnósticos que foram identificados e por aí vai, né? E aí, sobre as indagações que o briefing deve responder, né? Então, ele deve responder o quê, né? Qual é o produto ou qual o serviço que vai ser desenvolvido. E aqui a gente trabalha todas as delimitações realmente do produto, né? As funcionalidades deles, as características, parte de embalagem, por aí vai, né? A gente responde o como, né? De que forma vai funcionar, ou seja, como que a gente vai viabilizar a campanha, qual o propósito da campanha, o quando, né? Quando a campanha deve ir ao ar, por quanto tempo, enfim, determinar aí o período para o qual a campanha vai ser aplicada, que são os nossos famosos 4 Ws e 4 Ws e 1 H, né? Who, when, why, o how, né, do H, e qual que faltou? E o where, do onde, né? Então, a gente conhece isso como 4 Ws e 1 H. O onde seria em qual local, né? Então, as ações, elas vão ser trabalhadas dentro da empresa, fora da empresa, em quais mídias, em qual território, ela é regional, local, nacional, tá? Então, quais são as fronteiras aí que essa campanha precisa quebrar para que ela seja colocada em prática, né? O who, que é o quem, né? Para quem a gente vai direcionar os nossos esforços, se é um B2B, se é um B2C, e aí detalhar as características desse público, né? Pensar nos hábitos de consumo dessas pessoas, de quanto em quanto tempo eles retornam até a empresa, em que região essas pessoas vivem, qual a faixa etária delas, se são famílias com filhos, sem filho, enfim, o máximo de informação que a gente tiver é importante saber coletar. E por quê, né? Ou seja, aqui é qual o problema que a gente precisa resolver em função dessa campanha, né? Então, na verdade, é uma das primeiras situações aí que a gente precisa determinar que necessidade essa campanha visa trabalhar, né? Então, é o nosso problema aí de campanha a ser resolvido, tá? Em função disso, a gente trabalha tanto a parte de recursos físicos, né? O que a gente vai precisar, de repente, para produzir a campanha, para estruturar a campanha, de recursos humanos, ou seja, quais são os profissionais
que precisam estar envolvidos, seja dentro do departamento da agência como fora, né? Então, se eu vou precisar do pessoal de mídia, de digital, de criação, de, enfim, né? Assim como se eu vou precisar contratar modelos, figurantes, então, levantar toda a parte de pessoas envolvidas, em alguns casos, levantar quais são os equipamentos necessários, né, para a produção também. Então, se eu vou precisar de equipamentos de fotografia, de produção de vídeo, audiovisual, se eu vou precisar de alguma tecnologia diferenciada, por exemplo, né, e aí eu preciso considerar isso também. Identifico qual o meu tempo, né, tanto de produção como de veiculação e entre outros fatores, tá? Feito isso, a gente vai para a parte de precificação, né, que é determinar quanto que a gente vai gastar onde, né, quanto que a gente vai gastar na produção, quanto que a gente vai gastar na veiculação e também qual o nosso valor como agência, né? Lembrando assim que tudo que a gente levar para mídia, com exceção de Facebook Ads e link patrocinado, que aí a gente não tem, mas aí a gente pode trazer isso para uma precificação nossa, né? Mas as mídias pagam 20% do que é gasto na veiculação, fica com a agência, né? E aí, se eu vou trabalhar, por exemplo, uma verba de, sei lá, R$ 1.000 com o Facebook Ads, tá? Se eu não sei muito como determinar qual vai ser o valor que vai ficar para a agência, mantenha os 20%, tá? De FII. Então, se é R$ 1.000 para Facebook, então 20% eu vou incluir para a agência também. Deixa R$ 200 para a agência, tá? Além de toda a parte de criação e tudo mais que a gente também cobra, né? E aí a gente elabora uma proposta com o cliente, para o cliente baseado nessas informações. Um dos autores que é trabalhado aí na bibliografia de vocês é o Moraes, tá? Ele fala que a gente precisa considerar para o briefing, então, o objetivo, o mercado, o público-alvo, as estratégias e a parte tática, né? Além de verificar o retorno. E aí tem uma parte muito chata que muito cliente de comunicação digital pede para a gente fazer a previsão, é o ROI, né? Que é o retorno sobre investimento. Isso, assim, a minha sócia, ela é formada em economia, então isso me ajuda, mas eu odeio ter que apresentar ROI, né? Infelizmente, alguns clientes não pedem isso, tá? Então, a gente, na verdade, acaba trabalhando muito mais pesquisas que mostram, né, que a gente foi efetivo e que a gente, de repente, conseguiu converter um grande número de leads aí para que eles se tornassem clientes efetivos da empresa, né? Mas os clientes, eles buscam isso, né? Então, até pegando um exemplo aí, né? Uma campanha que o cliente gasta R$ 1.000.000, se ele retornar 200.000, o cliente vai odiar a gente, vai querer matar a gente, né? Então, por isso que eles questionam muito a questão do ROI. O ideal é que a gente consiga trazer retornos mais interessantes para esses clientes, né? Se ele retornou 200.000 apenas, a gente não foi efetivo, né? E aí, para qualquer projeto, a gente precisa se planejar, né? Desde isso pensando em vida, né? Se a gente for pensar na gente, a compra de um carro, estudar, fazer uma viagem, né? Para o cliente funciona da mesma forma, né? A gente faz um planejamento que atenda às necessidades deles, né? E que a gente não corra risco de, por exemplo, o cliente gastar R$ 1.000.000 em mídia, e na verdade em campanha, e ter um retorno de 200.000, né? Na verdade. Ai, gente, desculpa, na verdade, assim, a gente está queimando esse cliente e não está trazendo o resultado que eles gostariam, né? E aí, gente, o conteúdo do material de vocês, ele trata basicamente disso, né? São situações que eu acredito que vocês já tenham um entendimento e até pratiquem isso nas atividades de vocês. E aí eu pensei em trazer algumas informações, então, que são publicadas aí por
por essas personalidades de mídias sociais que vale a pena a gente acompanhar, porque eles vão atualizando a gente sobre o mercado também, tá? Uma delas é até por conta de dúvida que aluno já me mandou, né? De perguntar assim, poxa, o que que eu faço para gerar engajamento? Na verdade, eu pensei muito nisso, né? Acabei trazendo coisas mais relacionadas a essa situação, de como gerar engajamento e tudo mais para ter resultado para as campanhas. E aí, uma das publicações que eu vi bem recente, e que eu já tinha salvo, eu vou salvando várias dessas publicações, na verdade, né? Que eu acho que podem ser úteis até para que a gente repense, por mais que algumas delas sejam básicas para a gente, né? Mas desses profissionais que trabalham mentoria falou dos 5 gatilhos de compartilhamento, tá? Então, pensar nisso, né? Existem alguns gatilhos aí que a gente pode considerar quando a gente busca engajamento por parte das pessoas que se relacionam com as nossas publicações, né? É, e aí, para isso, primeiro de tudo, é importante a gente entender um pouco quem são essas pessoas que acompanham as nossas publicações, né? Quando a gente fala do meio digital, de uma forma geral. Então, se a gente sabe quem são essas pessoas, a gente já consegue ser mais efetivo na forma da gente trabalhar nossas mensagens, tá? E existem 5 situações que, se a gente consegue, inclusive, combinar algumas delas ou todas elas, a gente acaba sendo até mais efetivo nas nossas ações, tá? Então, esses gatilhos seriam, e aí depois falar sobre cada um deles, né? A identificação, a emoção, o momento, o valor prático e a história. Se vocês pensarem, a gente trabalha isso até em outras disciplinas, mas é importante pensar nessas 5 situações aí, no momento em que a gente vai produzir as nossas publicações, tá? E aí, sobre a identificação, né? A identificação, na verdade, é o primeiro motivo que vai levar uma pessoa a compartilhar, ou curtir, ou comentar um material publicado pela gente, né? Ou seja, quando a pessoa se aproxima do conteúdo, né? Que a gente está publicando, né? Se ela se identifica com as informações que estão sendo publicadas, ela tende a compartilhar essas informações, ou ela tende a curtir ou comentar, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Quem é esse público? O que que eu posso publicar para fazer com que a pessoa se identifique com o que eu estou publicando, né? Em função, às vezes, de uma dica, de uma imagem. A gente vê que nesse momento de quarentena, as pessoas elas têm publicado muita e têm compartilhado muita coisa sobre o Covid, sobre o coronavírus, né? Então, vários dos segmentos de empresa podem, inclusive, fazer uso disso como um gatilho, né? Então, pensar que as pessoas estão em casa, esse é o assunto da vez, né? E acaba que grande parte do público se identifica com isso. Eu vejo até, por exemplo, um Instagram que eu criei para publicar algumas coisas para a turma. Dos itens que mais tem engajamento são os itens que eu falo da quarentena, ou do coronavírus, ou de dica, ou de pessoas, o que elas estão fazendo e tal, para se sobressair nisso, tá? Muito mais, por exemplo, do que informações relacionadas às disciplinas, né? Então é curioso, mas que tem muito a ver com o nosso momento atual, e aí que a grande maioria acaba se identificando mais, e aí acaba curtindo e compartilhando, né? E isso funciona, na verdade, para todo tipo de empresa, né? O que que poderia trazer uma identificação maior junto ao público que acompanha as nossas redes e que poderia fazer com que elas compartilhassem mais essas informações. De repente, se trabalhar situações relacionadas ao Covid, a gente consiga ter, no momento atual, uma resposta interessante por parte aí da nossa audiência, né? Então é importante a gente saber quem são essas pessoas, como elas se comportam na rede. Nisso vale a pena, às vezes, inclusive, clicar em alguns perfis e ver o tipo de publicação dessas pessoas, ver como elas se posicionam, que a gente consegue entender um pouco mais sobre elas também, tá? Um outro gatilho seria a parte de emoção, né? Emoções que as nossas publicações trazem para essas pessoas, né? Então, por exemplo, a gente já consegue aí juntar dois gatilhos
numa mesma situação. Eu falei que as pessoas elas têm compartilhado muitas situações relacionadas ao Covid. E uma das emoções que essas pessoas podem sentir é de medo, né? Medo de futuro, medo de como a gente vai se comportar em sociedade daqui para frente, né? Essas questões agora de que a gente já não pode mais sair sem máscara de casa, né? Em alguns momentos de raiva, inclusive, né? Porque a gente não queria estar passando por isso. Em outros momentos de tristeza, porque não é fácil ver quantas vidas aí são perdidas por conta desse vírus. Então, até esse momento atual, ele permite que a gente consiga perceber um pouco situações que podem ser trabalhadas e que a gente consegue trabalhar mais de um desses gatilhos, né? Então, a gente consegue, sim, trabalhar com várias dessas emoções das pessoas, né? Ou quando a gente tem algo positivo, alegria, né? Ou que a gente possa relembrar coisas do passado e aí publicar situações que trabalhem a parte de saudade, né? Ou seja, num desses gatilhos em que as pessoas se identificam por ser um tema que está muito compartilhado e muito comentado, a gente consegue trabalhar aí várias emoções, e esse também é um dos gatilhos que levam as pessoas a compartilharem, a curtirem e a comentarem, né? Então, é a gente provocar reações efetivamente aí na nossa audiência, nas pessoas que acompanham as nossas redes. O terceiro é o momento, né? Então, também tem um pouco a ver com isso, né? É o tipo de situação que ele vale para publicação no momento atual. Passou isso, a gente precisa identificar outros momentos é, que, que gerem valor e que façam as pessoas compartilharem, publicarem. Então, por exemplo, a gente acabou de passar por um momento aí de BBB. Eu acho que esse foi o BBB mais certeiro, tirando o primeiro, né, porque, na verdade, o primeiro mostrou que o formato funcionava e que fez com que durante anos aí eles mantivessem esse tipo de programa, mas na verdade eu acho que eles, entre os programas já ou entre as temporadas já realizadas, essa última foi das mais certeiras, e a gente vê até por posicionamento do apresentador e de como as pessoas se relacionavam nas redes com o programa, também mudou muito, né? Eu lembro, por exemplo, eu mesma, eu sempre falo para os alunos que é importante assistir, porque são as nossas maiores verbas de patrocínio, né? Por exemplo, cada verba de patrocínio desse último BBB foi de 42 milhões, né? É muito dinheiro. E várias das marcas souberam aí se sobressair por conta do BBB, e as estratégias elas não podiam ficar só na TV, né? Elas vieram muito para o mundo digital, até porque eles fizeram uso dessa estratégia, né, de levar influenciadores digitais para o programa para ter esse crescimento. Mas talvez esse momento atual de quarentena, essa estratégia diferenciada de personalidades que eles levaram para o programa e tudo mais, trouxeram uma mudança muito grande. E isso ficou explicitado nas mídias sociais, né? Então, se nos anos anteriores eu via muito de BBB lixo, né? Porque o povo adora falar de Globo lixo, né? A Globo, tudo bem, ela tem um posicionamento político dela, mas ela traz situações que a gente vive, né? E assim como ela tem os posicionamentos políticos dela, os outros meios de comunicação têm também. Agora, não tem força suficiente para criar teorias mirabolantes, né? Eu acho até curioso quando as pessoas se posicionam dessa forma. E para a gente que é da publicidade, muito do dinheiro ganho com publicidade está na Globo, né? Então não dá para a gente agredir tanto ela assim. Né? Se a gente for pensar 20% de 42 milhões, com certeza as agências que estavam por trás desses patrocinadores ficaram bem contentes com 20% deles, né? E os patrocinadores também, porque todos eles tiveram grandes retornos. Mas, enfim, esse foi uma outra situação que, para o momento em que o programa estava no ar, as empresas poderiam ter explorado, porque também era o assunto em destaque, né? E esse ano especificamente teve um retorno bem positivo por parte do público de uma forma geral. A gente pode fazer uso também, por exemplo, dos memes, né? Existem vários aí
Esse do John Travolta, que não morre nunca, é impressionante, né, as pessoas continuam usando até hoje. Mas a gente vê surgir a todo momento algum tipo de meme e que é explorado por várias empresas, né, mas a gente precisa pensar muito no momento, né. Então, surgiu um meme novo, não adianta querer usar ele daqui uma semana, porque ele vai ficar velho, várias outras empresas já usaram, e a gente vai acabar se tornando repetitivo. Então, sempre que surgir algo novo, o ideal é que a gente seja dos primeiros aí a lidar com isso, para que a gente tenha uma resposta mais interessante por parte do público. Ou mesmo determinadas notícias e tudo mais que podem ser exploradas, mas que podem ser exploradas no momento em que a gente está vivenciando aquilo, né? E aí a gente acaba também tendo mais compartilhamento e tendo mais resposta aí por conta da nossa audiência, do nosso público, né? O quarto é o que a gente chama de valor prático, né, da gente sempre buscar ensinar alguma coisa, agregar alguma coisa para as pessoas que acompanham as nossas mídias, né. Então tem várias empresas que que fazem uso, por exemplo, dessas, eh, ideias de do it yourself, né, o DIY, eh isso funciona muito, né, de mostrar o que as pessoas podem fazer e principalmente o que as pessoas podem fazer usando o seu produto. Isso é muito explorado, por exemplo, por produtos alimentícios, né, tipo Hellmann's faz muito uso disso, Leite Moça faz muito uso disso. Eles já faziam uso dessas estratégias na própria embalagem do produto, quando a gente não tinha essas plataformas digitais que poderiam ser exploradas pela empresa. E agora mais ainda, né, então eles já colocavam, por exemplo, receitas nas embalagens, né, lembro desde que eu era criança e provavelmente inclusive os pais e avós de vocês também devem lembrar disso, desde que eles eram pequenos, então isso aí a gente já vê porque, eh, são estratégias bem antigas, né, de antes inclusive da gente nascer, mas que para a web funciona muito bem também, né. Então se antigamente as pessoas colecionavam rótulo de Hellmann's, rótulo de leite condensado, hoje na verdade as pessoas compartilham receitas na internet, guardam receitas que são publicadas, né. Então existe uma interação e para quem trabalha esses segmentos especificamente, está aí uma situação que gera valor prático e que as pessoas normalmente são mais engajadas, né, quando a gente trabalha situações como essas, tá? Na verdade, desde situações mais complexas, né, mas que gerem um ensinamento, gerem valor prático, até essas situações com cara de receita de bolo, né? E aí a gente vê por isso, inclusive, esses caras de mentoria, esses influenciadores digitais de vários segmentos terem um crescimento muito grande nas redes, por conta do conhecimento que eles compartilham, né, em diversos ramos. Na nossa área tem bastante gente, né, que faz publicação de dicas, de como ser mais assertivo nas suas publicações digitais, o pessoal de finanças que publica muito, esse povo tem ganho muito dinheiro com isso, né. E de diversas outras áreas, né, mas, o pessoal de saúde, tem muita gente da área de saúde, de fisioterapia principalmente, o pessoal que trabalha com pilates ou algo do tipo, eh, inclusive nesse período de quarentena, eles têm feito muita parte de aulas online e óbvio, ele pode dar cheirinho aí do que seria a aula e depois, se você quiser mais, você paga para você ter, acesso a isso, né. Mas são pessoas aí que têm se sobressaído e que têm faturado, até por conta, desse coronavírus, né. Então tem a ver com o momento também e tem a ver com gerar valor prático, né. Então falei da gente conseguir juntar mais de uma situação, né, então a gente tem aí, se for pensar nisso, um dos maiores crescimentos, pessoas que estão crescendo nesse momento de quarentena são os cursos online. E vários deles de forma gratuita, mas justamente para ser um chamariz para depois a pessoa se interessar e de repente contratar outros cursos, né. Então, junta a parte do gatilho que envolve o momento, né,
coronavírus, e junto o gatilho de valor prático, da gente agregar algum tipo de conteúdo para as pessoas que acompanham nossas redes. E uma outra situação é criar histórias, né? As pessoas são apaixonadas por histórias, a gente vê isso desde os primórdios aí da publicidade, né? Por mais que, por exemplo, a questão do storytelling seja um tema mais atual, mas a gente já vê campanhas que contam histórias desde quando a publicidade se organizou melhor como publicidade, né? Então a gente separa, principalmente em momentos em que a publicidade ela não tinha esse aspecto que ele tem hoje, né? Então era muito mais o lado da propaganda mesmo, né? De propagar algo para que um produto ou serviço se tornasse conhecido, né? E depois que a publicidade foi organizada, né? Ou passou a ter mais estratégia na forma de se colocar, de uma forma geral, a gente já vê as pessoas contarem histórias para vender produto, né? E isso foi ficando cada vez mais forte, e aí até por isso surgiu o tema de storytelling, né? E por conta, inclusive, das redes sociais e das mídias digitais, que surgiu, inclusive, o storytelling, né? A gente dá continuidade às nossas histórias. Então, essa história ela vai se contando e vai se complementando nas diversas mídias que a gente faz uso, né? E aí, saber que as pessoas elas gostam de ouvir as narrativas com início, meio e fim, né? Então não adianta também iniciar uma história e não dar continuidade a ela e criar situações sem nexo, né? Elas precisam ter início, meio e fim, né? Até para que a gente consiga prender a atenção do público, por mais que a parte de início seja mais importante, né? Os 3 a 5 primeiros segundos são os mais importantes, tá? E aí a gente acaba alcançando mais pessoas. Então, esses seriam aí 5 gatilhos que a gente poderia usar nas nossas publicações para que a gente conseguisse se tornar mais efetivo nas redes e gerasse mais engajamento por parte das pessoas que acompanham as nossas publicações, tá? Se vocês repararem, por um lado, parece simples, mas muitas das vezes a gente não lembra de fazer isso, né? Por isso que vale a pena retomar aí essas situações, tá? Eu falo para vocês, eu gosto muito do LinkedIn, né? O LinkedIn é uma rede que tem crescido muito, inclusive ela se transforma de tempos em tempos, né? Inclusive agora a parte de stories também ainda não é muito explorada, mas também está disponível no LinkedIn, né? Com o mesmo perfil das demais redes, então são publicações que têm duração de um dia, e que podem fazer uso de vídeo ou de imagem, né? Mas, enfim, com as mesmas características dos stories que a gente já estava acostumado, né? A gente sabe que os stories, eles têm sido cada vez mais explorados pelas pessoas de uma maneira geral. Agora, na quarentena, eu não dou nem conta de ver tudo que o povo publica, às vezes até para eu achar o que eu quero, por exemplo, eu gosto muito de ver os stories desse pessoal de mentoria e desse pessoal que dá dica de estratégia. Mas tem tanta coisa ultimamente nos stories que a gente às vezes não dá conta de achar as informações que a gente quer, né? O LinkedIn, uma das situações que ele tem trabalhado é isso, então a gente já pode pensar, inclusive, em estratégias para stories, né? Isso não. Ah, não, eu acho que eu falo de stories aqui também. Eu acho que eu já atualizei isso. Mas, enfim, ele precisa ser muito bem explorado, principalmente quando a gente trabalha B2B. Então, o pessoal aí que trabalha perfis diferentes de público, né? Trabalha o B2C, mas trabalha o B2B também. LinkedIn, ele tem sido cada vez mais explorado pelas empresas que têm relacionamentos com outras empresas, né? E não apenas como uma base de currículo para que a gente identifique profissionais e para que os profissionais se apresentem, né? Então, esse relacionamento B2B está crescendo muito através do LinkedIn, mas a gente tem esse lado que a gente pode explorar para a gente também, né? E trabalhar o nosso perfil profissional. Então, a gente, como pessoa física, a gente pode trabalhar também a nosso favor a plataforma do LinkedIn, tá? E aí tem uma pesquisa que foi realizada pela Ocdork, que
traz algumas boas práticas, né, de o que funciona, de estratégias que foram utilizadas nessa rede. Então, uma delas, que é bem interessante até, que o LinkedIn ele difere muito das outras redes, do que funciona e do que não funciona. Então, por isso que eu falo, a gente não pode criar um material e repostar em todas as nossas redes, né? O LinkedIn ele é muito diferente do Instagram, ele é muito diferente do Facebook, ele é muito diferente do Twitter, até porque se a gente fala aí que uma estratégia que funciona são os títulos com 40 a 49 caracteres, não são palavras, tá, gente? São caracteres. No Twitter, por exemplo, é impossível fazer uma chamada inicial e colocar um texto complementar, né? Mas isso funciona para LinkedIn e para Instagram e Facebook também não, né? As características são diferentes. Então, publicações com títulos um pouco maiores, de 40 a 49 caracteres, acabam tendo mais visualizações nas postagens, né? Curiosamente, e que diferem, por exemplo, de outras plataformas. Outra coisa bem interessante, como o número médio de imagens que gera maior engajamento, eles identificaram que postagens com 8 imagens geravam mais engajamento. Ou seja, né, se a gente tem costume de publicar 1, 2 imagens e tudo mais, vale a pena aumentar aí o número de imagens, porque em média as pessoas visualizam, se a gente publica várias imagens, até 8 imagens gera maior engajamento. Então, são considerações aí que a gente pode levar adiante para quando a gente for trabalhar estratégias de LinkedIn, especificamente falando, tá? Curiosidades também, diferente de Facebook e Instagram, que as pessoas focam muito na parte visual e dificilmente leem o que está publicado ali, até por se tratar de uma plataforma B2B, as pessoas têm muito mais interesse na parte de conteúdo, de texto que é publicado. Então, para vocês terem uma ideia, as pessoas no LinkedIn, elas se interessam por conteúdos mais longos, que tenham entre 1.000 e 2.000 palavras. E se vocês pegarem, principalmente esses top LinkedIn, né, que eles colocam lá, que são os principais influenciadores, grande parte deles tem publicações mais extensas. Eles não publicam frasezinhas soltas, né? Frasezinhas soltas com imagem. Não. Normalmente são textos com mais conteúdo, mas que nessa mídia, nessa plataforma especificamente, as pessoas param para ler, né? O que difere de todas as outras plataformas que a gente está acostumado a trabalhar. Outra coisa interessante é o dia que as postagens performam melhor no LinkedIn é quinta-feira. Quando a gente trabalha, por exemplo, Facebook, os melhores dias são terça e quarta, e Instagram, na verdade, também, de certa forma, terça e quarta, dependendo do segmento, né? Alguns segmentos performam melhor no fim de semana. Claro que isso não vale para todos os segmentos, é importante a gente verificar para o tipo de cliente que a gente está trabalhando, para o tipo de empresa que a gente está trabalhando, pode variar, né? O dia que eles vão performar melhor, mas até para que a gente inicie e faça os nossos testes aí, né, para ver o que funciona melhor, quinta-feira, para quem está começando a trabalhar LinkedIn para uma determinada empresa, é um dia em que as postagens, de uma forma geral, performam melhor, tá? Outra coisa que também funciona no LinkedIn, e que é isso aí, de certa forma, a gente vê funcionar em outras mídias, é escrever posts com passo a passo, que são o do DIY, né? O do it yourself. Eles também apresentam melhor desempenho, tá? E quando tem posts, por exemplo, com perguntas, eles performam menos, tá? Eles têm desempenhos mais baixos. Então, por exemplo, no Instagram, se a gente trabalha os stories para trabalhar pergunta, dependendo aí do perfil da pessoa que está trabalhando isso, funciona super bem. No LinkedIn, essa situação já não funciona tão bem assim, né? E aí vale a pena pensar estratégias diferentes
para as duas mídias, ou para as outras mídias também, né? Outra coisa que não funciona tão bem para LinkedIn também é incluir vídeos de YouTube. Diferente, por exemplo, de Facebook, em que os vídeos eles têm um alto índice de visualização e, na verdade, a gente acaba tendo um engajamento muito maior quando a gente faz esse tipo de compartilhamento. Para o LinkedIn isso já não funciona, né? Então, também, mais uma vez, situações que a gente precisa pesar de que funciona numa rede e não necessariamente em outra, tá? E outra coisa que, na verdade, vale para todas, né? A gente mostrar nas nossas outras mídias, olha, tem publicação nova, né? Então, publicou alguma coisa no LinkedIn, vai lá nas suas outras redes e mostra para as pessoas. Olha, gente, tem publicação nova no LinkedIn, vai dar uma olhada. Em alguns casos, a gente pode até compartilhar parte da imagem do que está sendo publicado, né? Mas isso vale para todas as redes, tá? Então, da gente puxar o público de um lugar para o outro, até para que as pessoas vejam que a gente compartilha situações diferentes em cada uma das mídias, né? E aí que essas publicações elas vão muito de encontro com as características de cada uma dessas mídias, tá? Outra coisa que funciona muito bem, que a gente acaba tendo mais retorno, é chamar as pessoas para que elas curtam, para que elas compartilhem, tá? Quando existe esse tipo de pedido, o número de pessoas que compartilham e que curtem é muito maior do que quando a pessoa simplesmente publica algum material. Isso também dá para a gente puxar para as outras, né? Às vezes até, por exemplo, no caso do Instagram, que difere um pouco das estratégias de LinkedIn. Teve um post novo no feed que é babado, assim, que é top, que, né, é diferenciado. Vale colocar nos stories, gente, olha, curte lá, tem post novo no feed, né? Quando a gente faz esse tipo de chamado, a gente tende a despertar mais a atenção das pessoas para isso e elas tendem a curtir e compartilhar mais, ou mesmo comentar mais, né? Então, sempre fechar com os nossos famosos call to action, né? Que é chamar para ação. Se o propósito dessa ação é fazer com que as pessoas compartilhem mais, então não deixar de fazer esse call to action, né? Falar, gente, compartilha aí, curte aí, as nossas publicações, tá? E aí, trouxe também algumas situações de dicas para criar conteúdos de valor, né? A gente falou sobre isso nas dicas anteriores, que ajudam a performar melhor, né? E gerar maior engajamento. E aqui, então, algumas dicas para a gente criar esses conteúdos, né? Uma dessas situações a gente identificar as dores dos seguidores, identificar as necessidades dos nossos seguidores, né? Então, a partir do momento que a gente conhece um pouco mais quem são essas pessoas, né? Quem acompanha as nossas publicações, quem participa mais da nossa rede, a gente entende melhor as necessidades deles e a gente consegue trazer soluções para essas necessidades deles através das nossas vivências, né? Então, falei para vocês, a gente viu que um dos gatilhos é a questão do momento, né? Então, tá muito essa situação, por exemplo, de coronavírus e tudo mais. Trazer situações, compartilhar situações da nossa vivência junto a esses seguidores é uma forma de conteúdo que funciona, né? Então, dependendo principalmente do propósito aí da, da do perfil que está sendo trabalhado, trazer solução para essas dores dos nossos seguidores pode funcionar muito bem, tá? O que a gente pode trabalhar, por exemplo, eu vejo tem algumas empresas de alimentação que têm trabalhado isso. A gente não está podendo ir em restaurante, a gente não está podendo ir em barzinho, em lanchonete, né? E aí tem, por exemplo, empresas que conseguiram se organizar. Eu, inclusive, já comprei coisa com eles, com empresas desse tipo, por exemplo, pessoal de churrascaria, né? Ou pessoal que fazia encomenda de churrasco e tudo mais, né?
Tem um conhecido que ele tem uma estrutura, na verdade, ele faz tipo um serviço de buffet, quando a pessoa quer fazer churrasco em casa, mas ele criou uma estrutura também de fazer churrasco para as pessoas encomendarem, né? E ele tem feito várias ações nesse sentido. Então, por exemplo, as pessoas elas já não podem mais contratar para fazer churrasco em casa, ou ela pode até comprar o produto e fazer, né? Mas ele manda justamente isso, na hora errada, né, que é a hora da fome da pessoa, ele manda lá quais são os produtos do dia, né, o que, que ele tem naquele dia e tudo mais. E aí ele tem gerado um retorno muito grande no número de venda deles por conta disso, né, de criar, por exemplo, fim de semana, dia típico para eles compartilharem, no caso dessa empresa, os kits churrasco. E aí tem horas que a gente não quer fazer nada, né, quer ter a comodidade aí de alguém que faça isso pra gente. E aí eles divulgam lá o kit churrasco, olha, o kit churrasco tem isso, aquilo, e aí publica imagem, né, porque quando a gente fala de comida, a gente tem que compartilhar a imagem, né, para dar aquele gostinho na pessoa e fala: "A gente entrega para você, tá bom? Ou se você quiser buscar aqui, a gente também vai te entregar na maior segurança possível", né. Então, é identificar as dores dos seguidores. Ah, já não dá tanto para ir na churrascaria, mas tem o fulano que faz o kit churrasco e ele te entrega em casa. Poxa, legal, para o fim de semana vale a pena, né? Então, situações aí que tem a ver com isso. É, outro tipo de criação de conteúdo que vale a pena a gente também conhecer muito bem o perfil do nosso público, que aí a gente consegue trabalhar muito melhor isso, que é trabalhar as dúvidas frequentes das pessoas, né? Quando a gente realmente acompanha o que as pessoas mandam de mensagem, quando as pessoas, quando a gente acompanha os conteúdos, é, é, de mensagem, não só de comentários, desculpa, que as pessoas mandam, a gente consegue identificar o que eles buscam das nossas publicações, né? E aí a gente consegue direcionar muito mais publicações justamente para essas dúvidas deles, né? Se é uma dúvida em relação à empresa, se é uma dúvida em relação ao mercado, se é uma dúvida em relação à situação atual que a gente sabe, enfim, né? Mas quando a gente não simplesmente publica, mas acompanha a devolutiva dessas pessoas, a gente também consegue publicar postagens que atendam às necessidades deles, para tirar dúvidas das mais variadas possíveis, né? Outra coisa é ter ideias referenciais, né? Então, quem são as nossas fontes para a gente elaborar os nossos conteúdos? Isso é uma coisa que a gente tem que saber pesar também, né? Muitas das vezes a gente, pessoal que publica, por exemplo, na área de comunicação digital, várias das fontes deles são os institutos de pesquisas que avaliam como que anda LinkedIn, como que anda Facebook, como que anda Instagram, quais são as informações que as pessoas mais acompanham na mídia, enfim, a gente pode tanto acompanhar esses institutos de pesquisa, como acompanhar empresas que são da área de tecnologia e que publicam sobre o assunto, se a gente for trabalhar um perfil nesse segmento, né? Em alguns casos, a gente pode sim fazer uso de o que vem dos livros, o que vem, né, de artigos ou algo do tipo para trabalhar as nossas publicações, mas claro, assim, usar fontes seguras de referências, né, e que a gente consiga identificar materiais que gerem valor para o nosso público, né? Então, se a gente já tem um perfil deles e tem uma devolutiva do que eles gostam de acompanhar, isso facilita. E outras coisas, às vezes trazer, por exemplo, uma entrevista com uma personalidade do mercado, às vezes trazer um profissional interno da empresa, mas que é fera no assunto, que pode explicar melhor do que se trata aquela empresa, qual o propósito dela, né? Então, tudo isso são boas referências que podem ser utilizadas nas nossas publicações. E aí, isso aqui é essencial e que muitas pessoas não fazem isso, saber ouvir, né? Ou saber ler o que as pessoas mandam de comentários e mensagens, né? É, as nossas melhores publicações são aquelas que vão atender as necessidades deles, né? Então, se a gente sabe ouvir nossa audiência, se a gente acompanha as necessidades deles, né, e dá uma devolutiva para o que eles solicitam, provavelmente eles vão se manter engajados, eles vão
compartilhar e vão curtir, porque eles sentem a necessidade deles atendida, né? E a gente acaba tendo um retorno maior por parte dessas pessoas, né? Então, saber ouvir é uma coisa que falta para muitas empresas, né? E não se tornar aquela empresa que só escuta a pessoa que fala bem, né? Porque a gente sabe que tem algumas que são assim, se a pessoa falou bem, eu vou responder, eu vou curtir, vou, né, manter publicada aí a postagem dessa pessoa. Se a pessoa falar mal, eu vou deixar lá invisível a publicação e não vou dar resposta. Isso é um dos maiores erros que a empresa faz, porque ela está se omitindo, né? Ao invés de usar isso como uma oportunidade para dar devolutiva para a pessoa e ter um retorno positivo, não, ela se omite, né? Então, seria a pior resposta. E aí, quase que já finalizando, né? Algumas dicas para a gente crescer no digital, tá? Então, eu falei da questão de compartilhar experiências, né? Isso funciona muito em determinados segmentos, não significa que funcione em todos, mas principalmente para quem vai para essa linha de mentoria e de curso online e de do it yourself ou algo do tipo, funciona muito, né? Mas existem outras questões que a gente pode considerar. Então, por exemplo, construir o seu espaço, né? Quem é você, né? Quem é você como mídia? Quem é você como referência? Qual é o seu posicionamento? Quais são suas características, né? É importante a gente considerar isso, tá? Aproveitar muito da sua própria jornada, né? Dos seus conhecimentos, para que você consiga compartilhar essas experiências. Então, principalmente a partir do momento que a gente cresce no mercado em que a gente atua, a gente consegue compartilhar muito mais disso e a gente aproveita muito mais disso, né? Outra coisa é criar autoridade, não autoridade de mandatória nem nada, tá? Mas você se tornar referência no assunto, né? Então, por exemplo, esse pessoal que faz mentoria e que ganha uma fortuna com isso, eles são autoridade no segmento em que eles atuam, ou seja, eles são personalidades de destaque, eles são pessoas com credibilidade, que eles conseguem se vender muito bem nas mídias digitais, porque eles são vistos como referência, tá? Então, é criar autoridade nesse sentido, que tem a ver com o nosso item a seguir ali, né? Ser referência em um assunto que você está apresentando. E aí, em função disso, a gente consegue conquistar um público que se conecte ao nosso perfil, né? Que tem interesse em ouvir o que a gente tem a falar, que tem interesse em acompanhar as nossas publicações e que é engajado para que ele curta, comente, compartilhe, né? E não simplesmente seja mais um seguidor, mas que ele seja efetivo aí junto às publicações que são realizadas, tá? Outra coisa importante, não se limitar a uma única plataforma, tá? Então, por mais que a gente saiba que existem segmentos que são mais fortes no Instagram, outros que são mais fortes no Facebook, outros que são mais fortes no LinkedIn e mesmo no Twitter, né? Mas é importante que a gente esteja presente em todas as plataformas, tá? Em alguns casos, até nessas que não são tão comuns, né? Que não são tão utilizadas, se de repente a gente está aí junto a um segmento mais específico e tal, vale a pena a gente buscar outras que atendam o nosso segmento também, mas não se limitar a uma única, né? E que tenha disciplina para publicar em todas elas, né? Porque também não adianta criar várias redes e não ter disciplina para publicar. De preferência, se algum de vocês for por esse caminho, gerar renda com os conhecimentos de vocês, né? A gente tem aí uma oportunidade absurda, né? Através das redes digitais de, de compartilhar nossos conhecimentos sobre determinados assuntos, né? Sabendo trabalhar as estratégias de forma adequada e tendo disciplina nas postagens, conteúdo relevante, criando histórias, engajando seu público, muitas das vezes a pessoa ela pode fazer disso uma atividade profissional, né? E às vezes se sair muito melhor do que ela sairia se ela estivesse trabalhando dentro de alguma empresa,
tá? Então, a gente tem vários exemplos aí de personalidades, de pessoas, Big Brother trouxe várias delas, inclusive, né? Que aproveitam muito dessas estruturas digitais. É importante a gente acompanhar essas pessoas que dão certo para ver o tipo de publicação que elas compartilham, com qual periodicidade, o tipo de linguagem, a forma como essas pessoas se posicionam, né? Então, a parte de postura, de gestual, tudo isso são questões que a gente pode avaliar para que a gente, não é que a gente vá copiar, né? Mas para que a gente replique quando a gente vai desenvolver as nossas ações. Porque fazendo um benchmark bem feito, ou seja, vendo boas práticas que funcionam e sabendo adotar isso, mas trabalhando isso dentro do nosso posicionamento, dentro das nossas características, a gente tem mais chance de atuar de forma mais certeira, tá? E aí, para fechar, o Instagram é uma rede que tem crescido muito. Ela não é a maior ainda em número de usuários, tá? Na verdade, se eu não me engano, ela é a terceira. Se a gente considerar terceira, se a gente considerar o WhatsApp, tá? Que ele é considerado aí nessas listas. Então, a gente tem no Brasil, né? Facebook e o WhatsApp com mais ou menos o mesmo número de usuários, 120, 127 milhões de usuários, mais ou menos cada uma delas. Depois a gente tem o YouTube, que eu acho que tem 95, 98 milhões de usuários. Depois a gente tem o Instagram, né? Mas o Instagram, para alguns segmentos, ele é muito forte e ele tem sido uma das mídias que tem crescido continuamente, né? E principalmente público com o perfil de vocês, que é um público mais jovem, vocês sabem muito bem disso, né? Uma das plataformas mais utilizadas. E aí, algumas dicas de checklist de coisas que a gente não pode esquecer para que a gente melhore o nosso engajamento no Instagram. Primeira delas, interagir com os seguidores ativos. As pessoas, gente, principalmente quando são influenciadores digitais. Só da pessoa ter uma resposta do responsável pelo perfil, já sai super contente, curiosamente, né? Porque são todos meros mortais. Mas, assim, a população, de uma forma geral, ela se sente bem atendida e ela na verdade, gosta dessa resposta, dessa devolutiva por parte das pessoas que estão à frente dessas redes. Claro que nem sempre, principalmente quando são grandes influenciadores, dá para dar devolutiva para todos. Agora, se der para ter, por exemplo, uma equipe responsável especificamente por isso, que tenha uma equipe para isso, e que dê devolutiva para todos, interaja com todos, né? Isso faz, inclusive, com que a gente acabe tendo mais seguidores, porque eles vão falar, legal, eles dão devolutiva nas publicações deles, né? Além disso, interagir com outros perfis. Isso, para a gente levantar público para o nosso perfil, ajuda demais, sabe? Colocar publicações, colocar comentários em publicações, de preferência de perfis que têm grande número de seguidores, que se a pessoa vê que seu comentário é relevante, e de preferência que seja um dos primeiros para que ele apareça, né, logo de cara, pode acontecer dessa pessoa acessar o seu perfil, ver que o seu conteúdo é interessante e começar a te seguir também, tá? Então, interagir com outros perfis ajuda muito, principalmente quando a gente quer aumentar números de seguidores, tá? Bom, aqui eu já tinha falado no interagir, envolve um pouco isso, né? Mas falei mais pensando nos comentários, mas além dos comentários, responder todas as mensagens diretas, né? Ou as DMs aí, né? Então, as pessoas, elas gostam também dessa devolutiva e elas esperam por isso, né? Outra coisa que as pessoas esperam, por exemplo, a pessoa teve uma reação ao seu story, colocou lá coraçãozinho, olhinhos com coraçõezinhos nos seus stories. Você não precisa mandar uma mensagem, mas vai lá e curte, né? Dá 2 cliques, curte, pronto, já está ótimo. A pessoa já viu que você viu que ela reagiu ao seu story e você acabou interagindo com ela também, né? Assim como no LinkedIn, pedir ajuda e interação da audiência também ajuda, né? Então, falar assim, curte aí, comenta aí, compartilha,
né, de certa forma, para o Instagram também funciona, principalmente para story, né? Principalmente quando a gente vai fazer alguma publicação que envolva outras pessoas ou que seja direcionada para determinado perfil de público. Então, a gente pode pedir essa ajuda para as pessoas. E como eu falei para vocês, a tendência é muito maior das pessoas curtirem, comentarem quando a gente chama as pessoas para isso do que quando a gente não pede. Então, vale a pena fazer isso, tá? No caso do Instagram, fazer boas perguntas nos stories funciona, tá? No LinkedIn, como vocês viram, não é uma das situações que tem maior engajamento, tá? Agora, no Instagram, a gente sabe que funciona. Claro que, assim, perguntas interessantes, perguntas que realmente sejam relevantes para o público de vocês e que vá fazer com que as pessoas interajam, tá? E às vezes a gente pode dar uma descontraída, né? E trabalhar situações que não precisam ser tão formais, mesmo quando a gente está trabalhando o perfil de uma empresa, tá? Outra coisa é analisar sempre as postagens e os stories, né? Então, no próprio Instagram a gente consegue ter uma ideia disso. Se der para ter alguma dessas plataformas que traz um número maior de mensuração, vale a pena também, né? Tipo um MLabs, um RD Station, algo do tipo. Na verdade, mais o MLabs, mas saber acompanhar lá nas configurações do Instagram como que estão as postagens, né? E como que estão os stories em relação ao engajamento, em relação ao compartilhamento por parte das pessoas que acompanham o perfil de vocês, tá? E sempre deixar um call to action. O call to action, ele pode ser tanto esse de pedir interação da audiência, né, de curtidas e comentários, como pode ser para levar uma compra num e-commerce da empresa, como pode ser para ajudar uma situação filantrópica, né, inclusive por conta desse momento atual e tudo mais. Ou seja, sempre chamar a pessoa para algum tipo de ação, tá? Última frasezinha que a gente vai deixar lá no nosso post de Instagram é um call to action, tá? E aí a gente vai variando o tipo de ação para o qual a gente chama o nosso público, tá? Mas enfim, essas são algumas dicas. Nos nossos próximos encontros, a minha ideia é trazer algumas outras. Se vocês separarem, eu vou até sair aqui da apresentação. Se vocês separarem, na verdade, algumas coisas são coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer, né? E, na verdade, falta um pouco da nossa parte de efetivamente realizar essas ações para que a gente seja mais efetivo, né? Mas são situações que funcionam, tá? E principalmente para quem trabalha com isso, são lembretes, né? Do que a gente pode trabalhar nas mídias digitais de uma forma geral para que a gente seja mais efetivo e para que a gente gere engajamento, para que a gente faça com que as pessoas interajam mais com as nossas mídias, tá? Eu, às vezes, recebo mensagem de alunos, tanto da turma de vocês, como de quem está começando agora o curso, né? De o que pode ser feito e tudo mais. Por isso, a minha intenção em trazer esses materiais para vocês também, tá? Que por mais que muitas das vezes sejam do nosso entendimento, às vezes na correria do dia a dia a gente acaba não fazendo, tá? Então, provavelmente aí nos nossos próximos encontros eu vou trazer outras dicas envolvendo as outras plataformas também e tudo mais, tá bem? E aí, turma, por hoje é isso. Aí, até uma coisa que eu ia ver com vocês, para ver o que vocês preferem, tá? Teoricamente, se a gente estivesse em aula presencial, a gente se encontraria semana sim, semana não. Hoje eu trouxe só um dos nossos conteúdos, até por isso a gente está terminando aí antes do horário real de aula, né? Eu acho, não sei, percepção minha, tá, gente? Eu acho que vale mais a pena a gente se encontrar toda sexta-feira, e cada uma das aulas trabalhar um dos conteúdos, e aí a gente trabalha esses conteúdos de forma mais breve, do que a gente se encontrar semana sim, semana não. Mesmo hoje, por exemplo, hoje a gente chegou a ter 6 alunos aí conectados, né? Às vezes parte da turma não sabe, vai ter aula hoje, não vai, né? Então eu acho que se de repente a gente deixa, olha, então toda sexta-feira a gente se encontra um pouquinho e fala sobre determinado assunto,
né? Na verdade, não precisa nem ir até 9 horas, a gente pode ir até umas 8h30, mais ou menos, que já dá a carga horária da disciplina, tá? Embora vocês não possam sair mais na sexta, né? Acho que tá todo mundo em casa, talvez sim, talvez não. Mas, enfim, eu acho que a gente acaba sendo mais efetivo. Então, depois eu até vou colocar no grupo para a gente fechar isso com a turma toda, o que vocês preferem. Se vocês acharem que não, aí na próxima aula eu me organizo para aumentar o volume de conteúdo e aí a gente trabalha 2 conteúdos em um mesmo dia, tá? Mas eu acho que é mais interessante, até para que se vocês tiverem dúvida de TCC ou da disciplina, ou enfim, né, esse tipo de coisa, para que a gente seja mais efetivo também nas nossas trocas. Tudo bem? Vocês estão aí? Alguém? Tudo bem, Pri. Tudo bem, Pri, que eu tava com o microfone desligado, aí deixa eu ligar. Também, tudo certo. Mas depois, qualquer coisa, a gente até se fala pelo WhatsApp, até para os outros colegas poderem opinar também, mas eu acho que talvez seja mais interessante do que ser semana sim, semana não. Até para que as pessoas não esqueçam. E, na verdade, assim, teoricamente, 1h30 mais ou menos de encontro é o que a gente precisa para manter a carga horária dessa disciplina, né? E assim eu não uso a noite toda de vocês, mas a gente acaba tirando dúvidas toda semana, enfim, não sei. Eu acho que pode ser mais interessante, mas pensem aí o que vocês acham e aí, em função do que vocês falarem, eu me organizo, tá bom? Tá. Tá bom. Ô, Pri, acho que talvez eu tenha perdido alguma parte aqui, que eu tava prestando atenção no negócio que minha mãe tava falando do lado. Seria de sexta-feira mesmo. Isso, de toda sexta-feira a gente se encontrar mais ou menos 1h30 por aí, que é a carga horária da disciplina, ao invés de a gente se encontrar semana sim, semana não, tá? Que Entendi. eu acho que funciona melhor, talvez até para que as pessoas não fiquem, vai ter aula, não vai ter aula. Para vocês terem uma ideia, Verdade. eu tenho uma outra turma que tem esse outro perfil, mas ela é do diurno e é na sexta-feira também a aula deles, né? Eles me mandaram mensagem semana passada perguntando: Priscila, cadê você? Você não tá na aula e tal. Então, até isso, né? Semana passada foi feriado, por isso que eu não apareci, né? Por mais que a gente esteja trabalhando de casa, a gente segue o calendário aí e feriado, né? Acaba virando feriado mesmo, né? Uhum. Mas eu não sei, eu acho que funciona melhor. E aí, qualquer coisa, depois eu ponho lá no grupo e a gente vê o que a turma acha. Tá. Existe alguma possibilidade de fazer aquilo que a gente estava conversando antes de entrar na quarentena, de mudar a sexta para terça? A gente pode ver isso com a turma também. Porque eu acho que é mais fácil até da galera comparecer. Porque, por exemplo, na aula do Candelária, de segunda e quinta, tem tipo umas 10 pessoas, pelo menos, cada vez por aula. Acho que a galera talvez teria mais frequência, mais presença. Não, a gente pode ver isso sim. Eu, na verdade, não tinha pensado nisso de voltar para terça, porque na minha cabeça era meio que, tá todo mundo mais em casa, embora alguns não, né? Porque eu sei que tem alunos que continuam tendo que ir até o local de trabalho e tudo mais. Mas se a turma achar que é melhor terça-feira, a gente deixa terça-feira. Por mim, não tem problema, não. É que você acha mais complicadinho, por ser o último dia da semana. Eu, por exemplo, sou uma das pessoas que está trabalhando normalmente. Então, chega sexta-feira, 6 horas da tarde, eu já tô assim, meu Deus, não quero fazer mais nada. Aham. Não, por mim, ok. Se vocês acharem que terça-feira é um dia melhor e que talvez tenha mais aderência aí por parte da turma, eu me organizo em função do que vocês me trouxerem de devolutiva também, tá? Porque, na verdade, a gente está tendo que readaptar aí a nossa forma de, né, trabalhar essas coisas de uma forma geral. Então, a minha ideia é minimizar o máximo possível essa situação para a turma, né? É um semestre importante para vocês, né? Vocês já estão aí em processo de finalização de curso, então a gente ainda tem aí mais algumas semanas de aula pela frente, que pelo visto vão continuar nesse perfil, né? Eu acho que eles não vão retomar as aulas, até pelo que eu já vi de publicação aí, pelo menos antes do meio do ano.
E a minha intenção é essa, que vocês participem, consigam tirar as dúvidas de vocês e a gente consiga trabalhar isso da melhor maneira possível, tá? Para que vocês entendam o conteúdo e, enfim, se tiver dúvida, para que vocês tirem a dúvida, né? Eu acho que a vantagem da gente ter essas plataformas aí de vídeo é que a gente consegue aproximar um pouquinho também, né? Embora a gente saiba que às vezes, se estivesse em sala de aula, poderia estar usando alguns outros recursos de informática e tal, né? Mas, enfim, tá? Mas eu acho que eu vou pôr no grupo, então, e aí eu já ponho falando sobre a terça, tá bom, Raíssa? Tá bom, obrigada, Pri. Não sei as outras, a Mônica, a Natália, acho que o João tá aí ainda. Não sei se é o João que tá. Tô aqui, Pri. Oi? Tô em casa. Tem que ser um de cada vez. É só isso que a gente tem que organizar, né? Mas, enfim, pode falar. Mônica, quer falar primeiro? Oi. Não, Pri, só falando, por mim não tem problema nenhum. Ser terça ou sexta, de todo jeito eu vou estar em casa, então, por mim, o dia não interfere. João também? Vocês estão me ouvindo? É que eu tô pelo... Tô sim. Tá bom. Por mim também acho que tranquilo. Que a Radeu, a gente já tinha antes dessa loucura, né? Mas eu acho legal, tinha até esquecido dela. Tá. Então tá bom. A Natália, não sei se tá por aí ainda também, mas ela tava por aí, se quiser. Tô sim. Oi. Então, ok também? Pra mim tá tranquilo na terça-feira. Então acho que vai ser, talvez, né, os demais colegas também tenham aderência a esse dia, né, pegando por vocês. Então, eu vou jogar dessa forma lá no grupo, e aí qualquer coisa a partir da próxima semana já a gente se encontra na terça. A gente faz encontros que não precisam ir até as 10, né, porque a gente vai conseguir atender a carga horária da disciplina com 1h30, mas se vocês tiverem dúvida, a gente vai tirando dúvida, tá? Tô aqui também para vocês. Tá bem? Pri. É isso então, gente. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Um bom fim de semana, mesmo em casa, né? Mas procurem pelo menos trazer situações que sejam interessantes aí, que fujam um pouquinho da rotina, né? E é isso, gente. Obrigada, viu, pela participação. Imagina. Obrigada. Valeu. Bom fim de semana, Pri. Vocês também. Valeu, galera. Bom fim de semana. Bom Tchau. descanso. Tchau, gente. Tchau.